Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez reunidos aqui para o estudo da Palavra de Deus. Hoje nosso tema será perdão sem limites. Nossa oração é que o Senhor possa usar esse tempo para falar ao teu coração, fortalecer a tua fé e a tua comunhão com Deus e com o teu irmão. Amém? Esse estudo está baseado nos textos lá de Mateus 5, de 23 a 24, e Mateus 6, 12, 14 e 15. Temos aqui essa palavra de Jesus, né? Que diz assim, isso aqui é a oração, chamada oração, a gente faz oração dominical, né? Oração do Pai Nosso. E uma parte dessa oração diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? E aí diz assim, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Olha como existe uma condição aqui. A gente vai discutir um pouquinho sobre isto. E também diz assim, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Rapidamente, uma breve reflexão sobre esses dois textos. Bom, eu tenho o seguinte raciocínio. Somente quem compreende o que significa o perdão de Deus por ele vai conseguir perdoar o seu irmão. Se eu não entendo o que Deus fez por mim, eu não merecendo, eu vou achar que eu também não vou perdoar o outro porque ele não merece. Mas quando eu entendo que eu sendo um pecador, condenado, imperfeito, e apesar disso Deus me amou, quem sou eu para não perdoar eventualmente a ofensa recebida por outro? Nestas passagens, naquela que o Paulo leu no começo, fala-nos a seguir, Jesus dá o exemplo de um homem que devia, né, e um grande dinheiro, e foi lá e pediu perdão. E o Senhor perdoou. Mas ele tinha também algumas pessoas que deviam um pouco menos a ele. E quando esses foram pedir perdão para ele por causa dos seus pequenos delitos, ele não perdoou. Os servos daquele senhor viu isso e falou, Senhor, sabe aquele indivíduo que o Senhor perdoou lá? Então, ele não conseguiu perdoar quem estava devendo para ele. Aí, não perdoou? Manda ele aqui. Essa passagem é para falar para nós o seguinte, se você é cristão, se eu sou cristão, não nos é dado a possibilidade de não perdoarmos. Porque só não consegue perdoar quem nunca compreendeu a dimensão do amor e do perdão de Deus por si. Por isso essa palavra é tão forte. Porque só quem não é convertido é que não consegue perdoar. Porque quem experimentou a graça e o perdão de Deus não consegue, não se sente digno de não perdoar qualquer ofensa que tenha sofrido. Mas vamos trabalhar um pouquinho sobre essa questão de perdão, porque é uma das práticas cristãs mais difícil, né? É um dos exercícios de espiritualidade mais difícil para qualquer um de nós. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos ensinar nesse sentido. Eu coloquei assim, imagine
E eu quero que você imagine agora como ficaria a sua casa se você a deixasse sem arrumação, acumulando todo o lixo produzido por um mês. Lixo da cozinha, lixo do banheiro, das demais dependências. Imagine se você não tirasse o pó dos móveis, não limpasse o chão, etc. Como ficaria a sua casa? Eu pus uma ilustraçãozinha aqui, ó. Ou, você conseguiria viver num ambiente assim por quanto tempo? Quanto tempo você ficaria numa casa nessas condições? Você fala, ai, pastor, tá vendo o indivíduozinho aqui deitado? Ó, tá vendo? Como é que é? O que você diria dessa pessoa? Tem alguma coisa errada na vida dessa pessoa, não tem? Porque o lar iria refletir a sua vida. Opa, peraí, errei. Aí eu digo assim, ó, a gente sabe muito bem o que fazer com o lixo que a gente produz em casa. Jogamos fora. Ninguém gosta de lixo acumulado, né? Basta sujar um pouquinho, a gente vai lá, arruma, limpa, chama alguém para nos ajudar. A bagunça é algo que nos incomoda. Com esse tempo de seca aqui, meu carro está meio sujo e estava me incomodando tanto esses dias que eu fui lá, peguei um pano, peguei uma água e fui lavar o carro e limpar, porque não dava para ficar sujo. Minha moto então estava encardida, porque o pedreiro mexeu aqui, fui lá e limpei. Ninguém gosta de sujeira. Ninguém gosta de uma casa bagunçada. Então a gente sabe muito bem o que fazer com a nossa casa, onde a gente mora, com os nossos filhos, com os nossos entes queridos. Mas nós não sabemos o que fazer com o lixo que nós produzimos em nossas vidas. Lixo este que é resultado do quê? Dos nossos conflitos interpessoais. Porque é impossível que a gente não se desentenda. É impossível que a gente não esbarre no outro ou o outro esbarre na gente. Né? É impossível que nós não magoemos ou sejamos magoados. Uma palavra, um gesto, uma atitude não é compreendida pelo outro e isso nos fere. Isso nos machuca. Isso nos faz sofrer. Essa cena que nós estamos vendo aí nessas duas imagens é muito parecido com aquelas outras anteriores. E a pergunta que eu faço para você, e eu faço para mim, e eu faço para nós, é como nós, como você, como nós temos lidado com as nossas mágoas e os nossos ressentimentos por aquilo que fizeram conosco, pelas injustiças que nós sofremos. Como nós temos lidado com isso? E aí a pergunta que fica é esta: quem aqui entre nós nunca se sentiu injustiçado? Nunca se sentiu julgado de forma errada, condenado ou excluído de forma injusta? Todos nós, em grau maior ou menor, já passamos por isso. Por quê? Porque é inevitável que mágoas e ressentimentos sejam produzidas nas nossas relações com os outros. Nós não podemos, amados, impedir que o outro nos machuque. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer. A gente pode escolher por quanto tempo nós vamos deixar essa ferida aberta. Por quanto tempo vamos ficar cutucando essa dor. Parece que as pessoas que nós mais amamos são as que conseguem nos machucar mais profundamente. Não é verdade? Quantas vezes isso acontece? Aqueles queridos que a gente carrega com muito amor, parece que quanto mais nós amamos, mais nos sentimos feridos quando eles, por alguma razão, nos decepcionam, nos fazem sofrer. É inevitável. Agora, o que acontece quando a gente não perdoa? A palavra de Deus diz assim, não está aqui nesse texto,
A palavra de Deus diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que a Bíblia está querendo dizer? Não deixe que suas mágoas e ressentimentos fiquem sem solução por muito tempo. Não deixe o tempo passar, não deixa dia após dia passar. Porque quanto mais o tempo passa, sem que você resolva o seu conflito, sem que você dissolva a sua mágoa, sem que você libere perdão, pior as coisas ficam. Por quê? Porque mágoa, o que é mágoa? Mágoa, eu já falei, já ensinei isso para vocês algumas vezes na igreja. Mágoa são expectativas não atendidas. Quando eu espero de você algo positivo e eu não apenas não recebo o que eu esperava, mas você me surpreende negativamente. A mágoa é expectativa não atendida. São decepções que vão se acumulando ao longo da nossa relação. E essas mágoas, com o tempo, elas viram ressentimento. Ressentimento vem de sentir de novo, ressentir. Todas as vezes que eu lembro do que ocorreu, da ofensa sofrida, aquilo me causa um mal-estar. Aquilo muda o meu estado físico. Eu tensiono, eu sinto dor de estômago, eu sinto um incômodo físico. Porque o ressentimento é sentir de novo. Eu estou na igreja e você entra, e aquele momento de que eu estava descontraído louvando, eu já não consigo mais ficar descontraído louvando, eu já fico tenso. E às vezes eu perco a comunhão, porque ao vê-lo ou ao vê-la, a minha mente traz de volta tudo aquilo que aconteceu, talvez há anos atrás. E esse ressentimento, com o tempo, ele vai encruando, ele vai se cauterizando, e de repente eu estou sentindo amargura. E olha essa cena embaixo. A amargura, ela é prejudicial à minha vida espiritual no primeiro momento, à minha vida emocional, mas também ao meu corpo. A amargura produz doença física. Por isso Hebreus 12 nos exorta dizendo assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Vocês percebem o que a palavra de Deus, o que Deus nos diz sobre essas emoções negativas que são geradas a partir de conflitos, que são geradas a partir de desencontros, que são geradas a partir do não perdão? Quanta dor, quanto sofrimento, quanta angústia. Você se reconhece em alguma dessas cenas que estão aqui? Talvez o seu mundo tenha sido colorido, alegre em algum momento, mas as mágoas e decepções, as frustrações foram tirando a cor, foram tirando a alegria, foram tirando os seus propósitos. E isso tudo, uma das doenças mais comuns que é decorrente desse estado, é uma palavrinha chamada depressão. Quando a pessoa, muitas das depressões que as pessoas têm, elas são fruto, resultado de ressentimentos, de mágoas, de decepções, de situações que foram nos decepcionando ao longo da vida. Como mudar tudo isso? Como sair desse tremedal de lama? Como sair dessa condição de angústia? É o que nós vamos ver. O que a gente faz com o lixo da nossa casa? O que a gente faz com toda semana? A gente coloca o lixo para ser levado. Segunda, quarta e sexta aqui em casa passa o lixeiro.
Quando a gente esquece, fala, ai, Dalva, esqueci de pôr o lixo. Ah, amor, eu também não tive tempo. Ah, a gente não pode deixar para... Se deixar o lixo aqui, ele começa a estragar, ele começa a se deteriorar, e esse processo começa a gerar um odor. Imagina uma casa que você não põe o lixo para fora. O cheiro, o mau cheiro que fica de produtos estragados. Então a gente põe para fora. E a gente põe para fora para que o lixeiro leve. E o caminhão de lixo pega esse lixo e leva para a usina. E lá na usina, o que eles fazem? Eles reciclam. Eles tiram o que é orgânico, do que é reciclável. Eles separam aquilo, transformam em adubo. Reciclagem. É isso que eles fazem com o lixo que nós produzimos. A mesma coisa deve acontecer na nossa vida, na tua vida. A gente pode fazer uma analogia, dizer que Jesus é o caminhãozinho que chega todo dia, batendo, escuta, tem alguma sujeira aí que eu preciso levar? Tem algum lixo aí que está sendo guardado? Tem alguma coisa que você precisa me entregar? Jesus quer reciclar suas mágoas, seus ressentimentos, suas tristezas. Pastor, como é que Jesus faz isso? Eu tenho algumas sacolinhas aqui que eu preciso mandar embora, que eu estou guardando já há algum tempo. Como é que a gente faz isso? Esse é o processo que nós chamamos de perdão sem limites. Como é que eu reciclo as minhas mágoas, meus ressentimentos, minhas angústias? Você quer saber como faz isso? Você gostaria de fazer isso? Existe alguma coisa que está aí guardada, que você tem carregado ao longo talvez dessa semana? Pastor, eu tenho um saquinho que foi produzido essa semana. Ok. Pastor, eu tenho uns saquinhos aqui que foi produzido já faz um mês. Pastor, eu tenho coisa aqui que eu estou carregando há anos. Primeira pergunta. Jesus está na porta ali, ó. Eis que estou à porta e bato. Ele te deu a salvação, agora ele quer te dar a libertação. O quem e o que você precisa jogar fora? Quem você precisa perdoar? Vida cristã saudável e crescimento espiritual tem a ver como princípio fundamental, melhor dizendo, o perdão. Não existe a possibilidade, meu querido, minha querida, de você ter uma vida cristã abundante, de você se regozijar no Senhor. Acabamos de cantar esse cântico, se eu fosse contar, né? Se eu fosse contar o que de alguém ouvi. O que a gente ouviu? A gente ouviu que Jesus é aquele que nos ama, é aquele que quer nos dar uma nova vida. Jesus quer dissolver a sua mágoa. Jesus quer mudar a sua história. Jesus falou que ele quer que rios de água viva fluam no teu interior e que você não seja um deserto, não tenha uma vida árida, mas que você tenha uma vida abundante. Toda mágoa, toda injustiça, toda dor que te fizeram passar, toda decepção que você já sofreu, desde a sua infância, deve ser levado aos pés do Senhor Jesus. Ele pode reciclar, ele pode mudar a tua história, ele pode transformar a tua vida. Ele pode dar um sorriso, colocar um sorriso nos teus lábios, um brilho nos teus olhos, levantar tua cabeça e dar um novo significado para você. Você não consegue ter uma vida nova. Você não consegue experimentar o melhor de Deus enquanto você não se libertar desse lixo, enquanto você não limpar, enquanto você não colocar para fora. Jesus nos deixou um exemplo de como fazer isso. Ele foi injuriado, ele foi acusado, ele foi agredido, ele foi ridicularizado.
e ele perdoou todos os seus ofensores. Hebreus fala que ele é homem de dores e sabe das nossas angústias, porque como um de nós, ele passou por sofrimentos e decepções. Ninguém foi mais traído nesta vida do que Jesus. Jesus sofreu traições de todos os lados, mas ele jamais guardou mágoa e ressentimento no seu coração. Jesus foi um homem que viveu em injustiça, homem de dores, que sabe o que é padecer. Mas ele disse: Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. E sabe por que Jesus conseguiu perdoar? Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Sabe por que Jesus conseguiu perdoar todos os seus ofensores, todos os seus acusadores, todos os seus audozes, todas aquelas pessoas que foram injustas com ele? Porque ele estava disposto a perdoar. Eu grifei essa palavrinha. A pergunta que eu quero te fazer agora, não estou te perguntando se você está sentindo vontade de perdoar, mas eu estou perguntando se você está disposto, em nome de Jesus, se você está disposto a perdoar todas aquelas pessoas que ao longo da tua vida te fizeram mal e que você ainda não perdoa. Seja seu pai, seja sua mãe, seja seu irmão, seja um amigo da infância. Às vezes nós trazemos mágoas lá da infância. Está disposto? Quem você precisa perdoar? Em nome de Jesus. O Senhor está batendo agora. O Senhor está batendo na tua porta. O caminhãozinho está parado aí. Jesus, amados, ele nunca pediu para a gente perdoar ninguém. Ele nos ordenou. É uma ordem, amados. Não é uma opção. Não tem como você fazer parte do reino de Deus sem ter disposição para perdoar. Do ponto de vista de Deus, o perdão é uma ordenança. Do nosso ponto de vista, o perdão é uma decisão. Uma escolha que temos que fazer. É uma opção que temos. Deus não te obriga a perdoar. Você pode escolher não perdoar. Ou perdoar. Pode escolher continuar com a sua mágoa. Deus te deu essa autonomia. Ela se chama livre-arbítrio. Deus te deu. Você pode. Mas saiba que quando você decide perdoar, ou decide não perdoar, melhor dizendo, quem perde é você. Sua vida espiritual fica com problemas. Suas orações ficam bloqueadas. Não perdoar é continuar tomando o veneno esperando que o teu adversário morra. Decida mudar isso. Eu não sei o tamanho da sua dor. No consultório, muitas vezes eu ouço histórias que me causam náuseas. Mas a gente precisa aprender a perdoar. Por mais difícil que seja. Se isso está sendo difícil para você sozinho, eu, como teu pastor, como teu irmão em Cristo, eu estou disposto a te ajudar. Me procure depois, particularmente, marque um horário comigo, um aconselhamento, e a gente vai orar junto, e eu vou te ajudar a se libertar de eventuais mágoas e ressentimentos. Dores que você carrega que talvez você nunca compartilhou com ninguém, que estão aí dentro de você ao longo desses anos. Eu, como teu irmão em Cristo, não como pastor, como teu irmão em Cristo, eu quero orar com você. Por que perdoar é tão difícil? Porque o perdão é vicário. Isso significa, ele tem um preço. Quem perdoa tem que contabilizar o seu prejuízo. Perdoar não é ter a dívida reparada. Só perdoa quem não tem como pagar essa dívida. O ofensor não pode mais, às vezes, ser punido pelo que ele fez.
não tem como restaurar. Saber que o ofensor não vai nos restituir, que o que ele fez não pode ser mudado. O dano não pode ser reparado. A ferida foi aberta. A dor foi sentida. Não há como voltar atrás. Por isso é vicário. Quem perdoa deve saber disso. O perdão é um processo. Não é instantâneo, mas é um processo. Lento, mas contínuo. Como uma ferida que aos poucos vai se fechando e fica só a cicatriz. Leva tempo para uma ferida fechar, para cicatrizar. Esse processo é dolorido e muitas vezes por isso que não dá para fazer sozinho. Por isso que eu estou dizendo, eu estou à sua disposição. Eu quero, como teu irmão em Cristo, caminhar com você. E se eu puder te ajudar, nós estamos aqui. Eu, a Dalva, tenho certeza que o pastor Paulo, qualquer outros irmãos. Mas eu quero falar em meu nome e em nome da minha esposa. Nós precisamos te ajudar a espremer esse pus, a desinflamar essa ferida, fazer a asepsia necessária para eliminar toda infecção. Isso dói. Isso é fácil? Não, não é fácil. Mas é libertador, amados. É libertador. O Senhor quer fazer isso na sua vida. E para que o perdão seja pleno, é preciso que você atualize essa ofensa. É preciso que você reconheça. Esse perdão de boca não é libertador. Não adianta falar, eu te perdoo. Ele é apenas um verniz. Por baixo, a mágoa continua sendo alimentada. Não adianta você falar, eu perdoei. Só para passar um pano. E lá dentro a coisa fica. Para que ocorra o verdadeiro perdão, é preciso permitir que Deus sonde, como diz o salmista, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, e traga para fora a sua dor, suas frustrações, que você chore o que você não chorou, que você grite o que você não gritou, que você experimente o que você não experimentou, essa dor calada, esse choro contido, essa mágoa encruada. É preciso que você confesse que você ficou machucado. É preciso que você ponha para fora, reconheça seus sentimentos maus e deixe Deus trabalhar em tua vida como um oleiro trabalha com o barro. Davi falou, enquanto eu calei o meu pecado, eu sofri. Os meus corpos doíam, meus ossos doíam. Pecado não confessado gera dor. Mágoa não confessada adoece. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Essa deve ser a sua oração. Só assim você vai ficar livre para perdoar totalmente o seu ofensor ou os seus ofensores. Deus quer te libertar. Deus pode fazer isso. Quando perdoamos, podemos no futuro nos lembrar da ofensa. Eu posso até lembrar do que aconteceu, mas ela já não nos machuca mais. Eu tenho aqui na minha mão uma ferida. Eu quase perdi esse dedo com uma foice. Hoje eu passo a mão aqui. Eu vejo e eu lembro exatamente o que aconteceu. Eu devia ter uns 12 anos, menos. Mas eu não sinto mais nada. Minha mão funciona normal. Perdoar o teu ofensor é abrir mão do teu direito de vingança, entregando para Deus. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei. Deixa Deus tratar. Você foi vítima, você foi abusado, você foi injustiçado, você foi condenado por algo que você não fez. Deixa Deus cuidar do teu caso. Romanos 12, 17 a 21. Eu quero ler aqui para vocês. Abra lá a tua Bíblia em Romanos 12, 17 a 21. Diz assim a palavra de Deus. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens.
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Se possível, abençoe, ore pela pessoa que te feriu, mas não dê espaço para que ela faça isso novamente. Perdoar não é se colocar novamente na condição de ser ferido. Perdoar é liberar, sim, o ofensor, mas ficar esperto para não ser novamente ofendido por ele. Perdoar não é se colocar novamente na condição para ser violentado, machucado, enganado, agredido. Sai fora, mas perdoa. Amém? Eu gostaria de estar orando por você agora. Você que foi ferido, você que está machucado, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, eu quero agora colocar a vida desses meus queridos que estão ouvindo essa mensagem, agora ou futuramente pela internet. Que o teu Espírito possa usar esse estudo para falar ao coração desta pessoa, Senhor. Tocar na sua vida, libertá-la de anos de angústia, de depressão, de sofrimentos, de amarguras, por ter sido vítima, Senhor, na mão de pessoas que foram abusadores. Liberte, Senhor. Liberte em nome de Jesus. Ajuda essa pessoa a perdoar o seu ofensor e que ela possa colocá-lo nas tuas mãos, para que no seu tempo, da sua forma, o Senhor possa trabalhar na vida desta pessoa que magoou tão fortemente este querido irmão, essa querida irmã. Nós pedimos agora que, em nome de Jesus, o teu Espírito traga o conforto, o consolo e a libertação necessária. Que haja liberação de perdão na vida dele ou dela agora, sim. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.